Olá, nesse vídeo eu gostaria de te apresentar uma posição escatológica no que diz respeito ao arrebatamento da igreja e à grande tribulação. Essa posição escatológica não é tão conhecida aqui no Brasil, ela se chama pré-ira. A história de como essa posição escatológica surgiu é um pouco debatida. Alguns acham que ela veio do mid-tribulacionismo ou outras posições escatológicas, é um revisionismo do pós-tribulacionismo, mas eu não queria entrar nesse ponto histórico nesse vídeo. Ao contrário, eu queria te apresentar somente os pontos essenciais dessa posição. Para isso, eu gostaria de colocar como pressuposto nesse vídeo duas coisas. A primeira é que a 70ª semana de Daniel representa o final da história, aquele período em que nós chamamos de grande tribulação. Segundo, que mesmo que Daniel ele apresente aqueles reinos e o último reino seja Roma ou algum reino intermediário que se expresse como histórico no primeiro século, ainda assim o texto e os outros textos da Bíblia nos permitem entender que aquele reino, se for Roma ou algum reino intermediário, ele apontava para algo além dele mesmo, o império de opressão futuro que se dará dentro desse período da grande tribulação. Dito isso, pré-ira defende dois pontos. Primeiro, é que a igreja vai entrar na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Lembra que a 70ª semana, aqueles 7 anos, literais ou não, ele pode ser dividido em duas partes. Numa primeira parte, um período meio que de tranquilidade, o segundo período, um período mais tenso. O que a pré-ira diz é que a igreja ela não vai ser arrebatada nem no início, nem no fim, nem no meio, mas que ela vai entrar na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Ou seja, ela vai entrar no período de intensa perseguição dentro da grande tribulação. Segundo é que a igreja vai ser arrebatada não no final dessa grande tribulação, nem no meio, nem no início. Ela vai ser arrebatada em algum momento dentro da segunda metade da 70ª semana, mas não chegará ao final. E entre a volta e o retorno de Cristo no final da grande tribulação e ao arrebatamento da igreja, existirá um período de ira da parte do Senhor. O que temos então é que pré-ira não é pré-tribulacionismo, tendo em vista que o pré-ira entende que a igreja vai entrar na segunda metade da grande tribulação. Também pré-ira não é pós-tribulacionismo, porque ela entende que a igreja não vai chegar no final da grande tribulação, ela vai ser arrebatada antes, mas também que existe um período de ira entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, coisa que o pós-tribulacionismo vai colocar como juntas. Assim, pré-ira é uma posição muito simples. A igreja passa da segunda metade, não chega ao final da grande tribulação, ela é arrebatada, existe um período de ira e ela retorna junto com o Senhor. As bases bíblicas elas são várias, entre elas Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse 13, que vai provar o primeiro ponto, que a igreja vai passar da segunda metade da 70ª semana. 1 Tessalonicenses 4 e 5, Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, que prova que a igreja não vai chegar ao final da grande tribulação e que existirá esse período de ira entre o arrebatamento e a segunda volta de Cristo. Assim, ela é pré-ira porque ela entende que durante a grande tribulação, essa grande tribulação vai ser do anticristo. Esse período de perseguição vai ser do anticristo e não ira de Deus. Entretanto, no final, a parte final, por conta até da distribuição dos selos, das trombetas do Apocalipse, essa parte final é voltada para anunciar a ira e derramar a ira de Deus. E nesse momento a igreja não estará, ela já tem sido arrebatada e voltará só no final desse período de ira. Agora, algumas coisas precisam ser ditas, dentre elas a questão da doutrina da iminência de Cristo, que ele pode vir a qualquer momento. A pré-ira, ela sustenta que antes da igreja ser arrebatada, deve existir o aparecimento do anticristo. Assim, para a posição pré-ira, a iminência não quer dizer que Jesus pode vir a qualquer momento, tendo em vista que existe essa questão do sinal do anticristo aparecer. Se nós temos passagens como em Tessalonicenses, que indicam a necessidade desses sinais, e passagens como em Mateus 24, que indicam a questão da iminência, nós devemos agora casar essas duas coisas. Mas como é que a pré-ira faz isso? A questão é que a pré-ira acredita que iminência não significa de poder vir a qualquer momento, mas o desconhecimento do momento do arrebatamento. São duas coisas distintas, poder vir a qualquer momento
e o conhecimento do exato momento do arrebatamento. Então a iminência nesse sentido ela é preservada dentro da pré-ira, porque a iminência significa incognoscibilidade. Assim, enquanto os detalhes, o tempo de algumas questões, o momento de alguns acontecimentos e essencialmente o exato momento do arrebatamento, tudo isso mantido, a doutrina da iminência nesse sentido, ela também fica mantida. A segunda coisa é que dentro da própria posição pré-ira existem muitas divergências, existem muitas variações. Por exemplo, se Apocalipse 14 descreve ou não o arrebatamento da igreja, alguns vão dizer que não, apenas anuncia, outros vão dizer que sim, ali é o arrebatamento da igreja. Assim como o midi-tribulacionismo, por exemplo, sustenta que Apocalipse capítulo 11 é o momento do arrebatamento da igreja, no momento das duas testemunhas. Mas para ira, Apocalipse 14, Apocalipse capítulo 7, por exemplo, esses capítulos ali, eles descrevem algum tipo de arrebatamento da igreja. Terceira coisa, e aqui eu entendo que seja mais geral, esses pontos que eu acabei de falar, eles não deveriam nos dividir como irmãos. Eles não deveriam nos manter em pé de briga. Existem muitos que sustentam a posição escatológica dos detalhes e eles colocam a pressão tão grande nos detalhes que causa uma grande divisão no meio do corpo de Cristo. Se o essencial for mantido, Jesus vai retornar, a ressurreição vai acontecer, mas se os detalhes eles forem honrados dentro das suas posições, mas não usados para uma divisão tão radical dentro do reino, dentro da igreja, então aí tudo bem. Mas se esses assuntos eles vierem à tona em textos tão complicados, tão difíceis, e alguém usar esses textos para causar algum tipo de divisão de irmãos, ou não aceitar um irmão numa comunhão, eu penso que nós deveríamos repensar até o que é essencial para nós ou não. Assim, esse é um rápido panorama da posição pré-ira. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Eu vou colocar aqui embaixo alguma bibliografia sobre essa posição. Não deixe de colocar aí também qual é a sua posição quanto ao arrebatamento da igreja e alguma pergunta para que a gente possa interagir. Valeu, pessoal. Até a próxima.